Afinal, o MEI paga imposto de renda ou não? Tem informações importantíssimas nesse vídeo. Está chegando agora, se inscreva no canal, ative o sininho, curta o vídeo, é muito importante para essa informação chegar a mais pessoas. Wagner aqui da Avance Contábil. E você que sempre nos acompanha, curta o vídeo, é muito importante, ajuda a gente a estar continuando, estimula, a gente, na verdade, a estar continuando, a estar gravando esses vídeos, que pode estar ajudando aí centenas, milhares de pessoas, porque são informações importantíssimas. Parece que são informações básicas que já são de conhecimento aí da maioria da população, mas eu tenho certeza absoluta que tem muita gente que não sabe o que eu vou falar aqui nesse vídeo. Então você sempre que nos acompanha, deixa o seu like, é importante, estimula a gente a estar gravando. E se você gostar do conteúdo, compartilhe essa informação, compartilhe esse vídeo, que eu tenho certeza absoluta que ajuda aí bastante pessoas. Pessoal, afinal, o MEI paga o imposto de renda ou não? Para ficar claro, tá, pessoal, que vocês precisam fazer a diferenciação entre, claro, o MEI, que é um CNPJ, é uma pessoa jurídica, e a pessoa física, dona do MEI. Primeiro de tudo, separar essas duas questões. O MEI, ele paga apenas aquela contribuição mensal do MEI, que hoje está em R$ 60,60, que é 5% do salário mínimo atual, mais R$ 1 para quem presta serviço, totalizando R$ 61,60, ou mais R$ 5 para quem é de comércio, R$ 5 do ICMS para quem é de comércio, totalizando R$ 65,60. Ou R$ 66,60, 5 mais 1 se você é comércio e prestação de serviço. Tá? Então, separando, o MEI ele paga apenas a contribuição mensal de R$ 60,60, R$ 60,60, mais R$ 1 para serviço, mais R$ 5 para comércio. Correto? Fora isso, o MEI precisa fazer a declaração anual do MEI todos os anos até maio. Tá? Essa é a situação do MEI. Pagar um imposto mensal de R$ 60 e mais a declaração anual que precisa ser feito até maio de cada ano. Agora o que a gente precisa imaginar é a pessoa física dona do MEI. E é aí que muita gente tem dúvida, parece um assunto simples, mas muita gente ainda faz confusão se precisa declarar o imposto de renda da pessoa física dona do MEI e se precisa pagar imposto de renda também na pessoa física dona do MEI. Então fica no vídeo até o final que eu vou esclarecer de uma vez por todas se a pessoa física dona do MEI precisa ou não estar declarando o imposto de renda e pagando o imposto. Olha só, você tem que imaginar que quando você vai até o banco fazer, por exemplo, a compra, o financiamento de um carro, ou por exemplo, do imóvel, até mesmo um empréstimo, um consórcio, geralmente quem tem o MEI não vai fazer no nome do MEI, correto? Você não vai comprar uma casa no nome do MEI, você não vai comprar um carro no nome do MEI. São raríssimas exceções que as pessoas fazem as coisas no nome do MEI. Elas vão fazer na pessoa física. E aí o banco ele vai pedir a comprovação de renda da pessoa física e não do MEI, correto? Então o MEI ele tem um limite de 81 mil hoje em dia que se pode faturar. Mas desses 81 mil, precisa ficar claro para o banco, quando vai solicitar algum financiamento no banco, o quanto desses 81 mil que de fato passou para o dono do MEI, para a pessoa física dona do MEI, para o banco saber qual foi o lucro, qual é o rendimento. Tá? E aí que muita gente faz confusão nessa parte. Por si só, em situações normais, a pessoa física dona do MEI não precisa declarar o imposto de renda da pessoa física e nem pagar nenhum imposto de renda na pessoa física. Em situações normais, não precisa fazer nada, a menos que caia em outras situações de obrigatoriedade que eu comentei num vídeo anterior. Mas só pelo fato de ter um MEI, não quer dizer que a pessoa tem que pagar imposto de renda da pessoa física e nem que declarar o imposto de renda da pessoa física em abril. Isso por si só não torna ela obrigada a estar nem declarando e nem pagando o imposto de renda na pessoa física.
Agora, se ela quer ter um relacionamento com o banco, se ela quer fazer um financiamento, comprar uma casa, comprar um carro, fazer um consórcio, pegar um empréstimo, o banco, consequentemente, vai pedir essa declaração do imposto de renda pessoa física. Então, se você projeta e pensa que você quer ter um relacionamento com o banco, é aconselhável que você faça também a declaração do imposto de renda da pessoa física, que na hora que o banco pedir para comprovar, você tem as duas, a declaração do MEI e a declaração da pessoa física dona do MEI. Por isso também que nós sempre aconselhamos aqui, sempre as pessoas que têm o MEI, fazer duas contas bancárias, a conta jurídica do MEI e a conta pessoa física dono do MEI, que aí você faz a separação, tudo que for dar rendimento da pessoa jurídica está movimentado na conta jurídica do MEI e aquilo que sobrou de lucro líquido você transfere para a sua conta pessoa física dona do MEI. E já que você vai declarar o imposto de renda da pessoa física dona do MEI, como que fica então? É só declarar? Eu vou precisar pagar um imposto? Vamos lá nessa situação. Então você vai declarar também o imposto de renda da pessoa física dona do MEI, se você quer ter um relacionamento com o banco, certo? Essa declaração precisa ser feita até dia 30 de abril de cada ano, geralmente, tá? Em casos excepcionais, como teve a pandemia no ano passado, foi prolongado um pouco o prazo, né? Mas em situações gerais até dia 30 de abril, ao menos que caia no final de semana e antecipa, se não me engano, para esse ano o último dia será dia 29 de abril, salvo engano. Então você vai declarar também o imposto de renda da pessoa física do MEI, dona do MEI, correto? Até o prazo em abril. E o que as pessoas têm dúvida é se precisa pagar algum imposto na hora que vai declarar. E agora que eu vou falar como é a sistemática do pagamento do imposto na pessoa física dona do MEI. Aqueles MEIs que não têm contabilidade, ou seja, aí vamos colocar a grande maioria dos MEIs, né, que não tem uma contabilidade, que não acompanha com um contador para fazer a sua escrituração contábil, ela pode transferir isento do MEI, da pessoa jurídica, para a pessoa física dona do MEI, apenas 8% do rendimento total se o MEI for de comércio. Então, 81 mil entrou no MEI, apenas 8% que você pode pegar isento do pessoa jurídica para pessoa física, apenas 8% que você pode pegar isento de imposto de renda, se você não tem contabilidade, e a diferença você vai precisar tributar no imposto de renda e pagar o imposto de renda na pessoa física, tá? Então, recapitulando, você tem um MEI que pode faturar 81 mil, quando você vai declarar o da pessoa física, você pode pegar apenas 8% desses valores de 81 mil, né? E sem pagar imposto, se você não tem contabilidade, tá? A diferença que você for pegar, você precisa pagar imposto. Agora, se o seu MEI for de prestação de serviço, você pode pegar até 32% isento. Se você não tem contabilidade, que é a grande maioria das pessoas, você pega 32% isento, né? Você transfere da pessoa jurídica para a pessoa física 32% isento, você declara lá em rendimentos isentos que você recebeu do seu MEI e não paga imposto. Mais do que isso, aí você vai pagar imposto de renda na tabela progressiva na sua pessoa física e vai tributar o que passar desses 32% se o seu MEI for de prestação de serviços. Tá bom, pessoal? Então é essa a situação, tá? O MEI de comércio pega apenas 8% isento e tributa o restante se pegar mais, e o MEI de serviço pega 32% isento e o restante tributa se pegar mais do que 32%. Agora, uma grande informação que as pessoas aí, a maioria não sabe, é que se o MEI possui uma contabilidade com a escrituração contábil regular, tudo direitinho, ele não tem um limite, tá, de 8% ou 32% para pegar isento. Ele pode fazer a distribuição do seu lucro da pessoa jurídica do MEI para a sua pessoa física totalmente isento do imposto de renda, tá? Por que isso? Porque o MEI ele vai possuir uma contabilidade, ele vai declarar que ele recebeu 81 mil, aí teve as despesas e vai sobrar um lucro.
Se o lucro foi, por exemplo, aqui de 40% desses 81 mil, ou 50% desses 81 mil, por exemplo, 50% daria aí 40 mil de lucro. Vamos imaginar que um MEI tenha 40 mil de lucro líquido. Tendo a contabilidade escriturada tudo certinho, ele pode transferir esses 40 mil para a pessoa física dele, tá? 40 mil que eu estou dando apenas um exemplo, pode ser mais, pode ser menos. Ele vai conseguir comprovar a renda junto ao banco, ele vai declarar a sua pessoa na sua declaração do imposto de renda na pessoa física, vai declarar que recebeu 40 mil isento, não vai pagar imposto de renda nenhum na pessoa física por isso, porque vai ser tudo isento, correto? Vai declarar em abril, vai declarar os 40 mil rendimento isento e não vai pagar nenhum imposto se ele possuir a contabilidade escriturada. Tá bom, pessoal? Então é basicamente essas informações que eu vejo que tem muita gente que tem dúvida a respeito disso, mas para arrematar é dessa forma que funciona. No pessoa jurídica do MEI, você só paga os R$ 60 mensais e declara em maio. Na pessoa física, caso você queira ter um relacionamento com o banco, se você não quiser, não precisa declarar nem pagar nada. Agora, se você quer ter um relacionamento com o banco, que eu acredito que a maioria das pessoas queiram em algum momento da vida ter um relacionamento com o banco, então declara o imposto de renda da pessoa física também em abril. E se você tem contabilidade, você tem o lucro isento que você pegou do seu MEI e você não precisa pagar nada, declara e não paga nada, tá? Na sua pessoa física também. Agora, se você não tem a sua contabilidade, você declara e aí você não paga nada até o limite de 8% se for comércio ou 32% se for serviço, correto? E aí você declara, tem esse limite de isenção se você não for contabilidade, se você não tem contabilidade, e o que ultrapassar disso, você vai tributar ali, oferecer a tributação para estar pagando o seu imposto de renda na pessoa física. Então aí, para quem é interessante ter uma contabilidade para pegar isento, a gente aconselha que seria interessante fazer dessa melhor forma. Do contrário, distribui o isento, a parte isenta e tributa a diferença do restante. Tá bom, pessoal? Se você gostou do vídeo, se ficou alguma dúvida, entre em contato aqui com a gente. Vou estar gravando uma série de conteúdos, de vídeos mais curtos para estar explicando todas essas informações a respeito do imposto de renda. Conte conosco, abraço e nos vemos nos próximos vídeos.